mobembo, oh mobembo, Yesu alobaki na bayekolie, soki olingi kolanda ngai, omiboya yo moko mpenza, mema ekulusu landa ngai, mobembo, oh mobembo, tozongisi matondo epai ya nkolo pe mobikisi na biso Yesu Masiya. Sim, agradecemos ao Senhor que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Na graça salele biso liso na après-midi ya lelo mpo na kosangana pe koyoka liloba na ye tika kombo na ye ezwa lokumu. Pela graça que Ele nos fez para com esta tarde de hoje, a fim de nos reunirmos para ouvir a Sua palavra, por isso que o seu santo nome seja glorificado. Poete yende mutabateli ngai na yo depuis tozalaki na mukolo ya eyenga to dimanche. Porque é Ele que cuidou de ti, cuidou de mim, desde que estivemos aqui no domingo. Pe apesi biso libaku kitoko ya koyoka maloba na ye alobi kokombo na ye ekumisama. E nos deu a chance para que ouçamos mais a sua palavra da salvação. Por isso que o seu santo nome seja louvado. Pe na pesi bino nyonso bambote ba oyo bozali relié na internet na kombo na Yesu Cristo. E a todos vos saúdo, a todos que estão ligados na internet, vossas saudações em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, queremos ler a palavra de Deus. Sempre no nosso livro de Gênesis. Estamos a continuar sempre com o nosso tema. Gênesis 49. Gênesis 49. Verset 1, 2. Versículo 1 e 2. E verset 25. E 25. Lemos o nome de Jesus Cristo. Joseph appela ses fils et dit: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Ajuntai-vos e ouvi, filho de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. 25. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui te dira. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. E pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. Des bénédictions des cieux en haut. Com bênção dos altos céus. Des bénédictions des eaux en bas. Com bênção do abismo que está embaixo. Des bénédictions de ma mère et du sein maternel. Com bênção dos seios e da madre. Tikankolo abakisama. Deixa que o Senhor acrescente bênção na leitura da sua palavra em nome de Jesus Cristo. Sim, acrescentamos também a escritura dos Efésios. Efésiens chapitre 1. Aos Efésios capítulo 1. Sim, tomaremos terceiro versículo. Efésiens chapitre 1. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Excusez pour mon retard. Se excusai-me por este pequeno atraso. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Tozali kokoba si les bénédictions spirituelles. Sim, estamos a prosseguirmos com as bênçãos espirituais. Tozana kisi ya kosalate. Não temos miscaria para fazermos. Yango eza déjà. Isso já o temos. Eza déjà
programme déjà Nzamba sa sali la kabiso. É programa cujo o Senhor já tivera feito para nós. Que mapamboli na biso nyonso tokozwa yango kaka na Kristo. Que todas as nossas bênçãos são as alcançaremos em Cristo. Apocalypse chapitre 5. Apocalipse capítulo 5. Verset 6. Versículo 6. Excusez-moi. Excusez-moi. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 corps et 7 dieux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. E olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos cordeiro como havendo sido morto e tinha 7 chifres e 7 olhos que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Il avait pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacune harpe et des coupes remplies de parfums qui sont les prières de saints. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes les tribus, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. E cantavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Mon collègue dimanche, no domingo, Tokabwanaki, nós tínhamos nos separado na Jean chapitre 19. Pelo João capítulo 19. Livraison e a Cristo. O livramento do Cristo pour nós la crucifier. Para que fosse crucificado. Quando exalaki tudo em dispute. Ali, na verdade, houve uma discussão. Até só tem mesmo erro da tuni e bisangana no youtiwa utawa. A tal ponto, o rei Herode perguntou-lhe: diga-me ainda, de onde vens tu? Ele quis onde que era a sua proveniência. Apesar que responde. Não lhe replicou. Mas já que a discussão demorava, os judeus disseram: também tu, rei, não estamos a te ver claro. Tipo, você mora traidor, kamikaze. Ye muto yozo zela pona to bomae amibengaki amibeni kaza mwana nzam, c'est-à-dire aza komi komisa ye moko roi. Este homem que você está dando tempo em vez de lhe matar só, ele é que se atribuiu o nome que é filho de Deus, quer dizer que ele é rei. Mas eu que questão ya roi ya Rome. Mas ouça a pergunta do rei romano. A tudo bem Israel, est-ce que na crucifié roi na bino? Perguntou aos judeus todos: queres que eu crucifique o vosso rei? Mopagana zotuna na bandim. Gentio, incrédulo, aliás, pagão. Bino, você soutenir que na bomaruana bino. Você também estão de acordo que eu mate o vosso rei? Eu que aveglema. Ouça a cegueira. Biso to ana roi mosusute. Nós não temos outro rei. Roi na bise zaleta. O nosso rei é o governo. Moto nyoso tozo mona ya dinga koma lokwa mokondiao. Todo homem que nós estamos a ver, tipo que quer tornar nosso rei, aza oposa ya leta. Ele é o oponente do nosso estado. Bom, bozo aye boboma. Então para que ele, você próprio mata. Tango bazuye. Quando capturaram Jesus, para que fosse kakayeru awana. O mesmo rei. Azubi que a comi. Tirando a caneta, escrevendo. Na mutuna de coroa mutuna ye. Ali mesmo no cabeçalho. O Yezali Yesu roi de Juif. Este aqui é Jesus, o rei dos judeus.
Badi batabi o meyo makamoni ozokoma. Os judeus disseram, oh, mas rei, o que é que estás a escrever aí? Odala makambo yo komi. Veja só o que você escreveu. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Jesus, o Nazaré. Yo bade ye moko na mi komi sazala roi na biso ma biso to bude. Você escreva, ele que se tornou rei de Israel, rei de Judeu, mas nós não queremos disso. Yo ka roi. Ouça pelo rei. Alobi oyo na sina komi amo. Dizendo, o que eu escrevi, já escrevi. Na kosala baratirite. Não quero rasurar mais. Et dans tout cela, E em tudo isso, na tadi saki bino yango. eu vos dei a entender. Tozwaki ta mulai mukolo ya dimanche. No domingo nós falamos longamente Ya disso. kotalela vision ya Esaïe. De vermos a visão de Isaías. Amonaki roi. Ele sim achou rei. Le roi wana esika vandi. Mas onde o rei estava sentado? Meme lese serafe bazozala na somo ya kopusana pembeni na ye. Mesmo os santos serafins tinham medo de aproximar perante ele. Bazoyeba kutu te ndenge nini fo topusana liboso na ye. Nem sabiam como aproximar perante o grande rei. Gloire elekaki makasi ke meme ba ange bazolenga. A glória era de grande envergadura, a tal ponto que os serafins tinham medo. Ye mpe Esaïe tanga moni abangi nsomela ti. Ele e o Isaías, olhando para o rei, também temeu. Alobi eloko abwelokwa na moni awa donc liwa na nga deje monani. Disse ele, já que eu vi o rei, então vou morrendo. Ezekiel na kote na etanga moni yango. O Ezequiel do seu lado, vendo isso, Amoni ba créature moko compliqué. vi uma certas criaturas tão complicadas. Banani wana. Quais são eles? Bagadi koro ya trône. Guarda-costas do trono, Bagadi koro ya roi. guarda-costas do rei. Jokotali etre moko ye mokazana 4 bilongi. Olhando uma criatura daquele, ele próprio tem 4 rostos, Na ba mapapu. Pois é. Na ba bine. com rodas, Vraiment bato ba mapapu mope ba misipi mobimba. e contadas as asas também se cobriram todos. Bango mage position wana. Apesar daquela posição, Bazobanga pe kozala pembeni ya wana vandi na kita. temiam também aproximar daquele rei que estava sentado no trono. Ete sika vandi na drone. Porque onde ele estava sentado no trono, Montezopela. o fogo ardendo, Makambo moko compliqué. de muitos sinais complicados, Gloire moko impossible. uma glória impossível. Toyaki komeka lisusu kotala meme na Daniel. Viemos tentar de ver também, no caso de Daniel, Abengi amoni abengi ye l'ancien des jours. olhando para ele, ele tratou do ancião dos dias. Ndenge alataki ndenge avandaki na trône. De jeito que ele trajava e como também assentava no trono. C'était terrible frère. Era terrível, irmão. Moïse meme na ntango akutanaki na ye. O Moisés, na altura que ele encarava, Asala effort ete namona yo. fez tudo para que ele visse. Ayebisi nganga moto akomona nga mpe tatikala na bomo. Mas ele disse, Moisés, não há quem no mundo que possa tentar me ver e vivenciar. Me lokolo ninyomona ngai. Mas já que tu queres ver, Ekotelema kuna na libanga na koleka moko mona ka colonne vertébrale. você esteja ali. Eu vou passando entre as rochas. Você só verá minha coluna discosta. Tango aleki. Passando. Moïse alobi amoni ka mokongo ekokanaki na mokongo ya moto. Moisés disse, ele só lhe viu a parte das costas, tipo uma costa semelhante à costa de um homem. Me tanga kiti na mwa gloire na ye muka azalaka nango na kiti ya bokonzi. Mas descendo ele, com aquela sua glória que anda com ele, já sentado no trono real, Na moto ebimaka liboso ya trône na ye. com aquele fogo que arde perante o seu trono, La colonne de feu. a coluna de fogo, Moïse amoni abangi akomi na somo. Moisés, encarando isso, temeu. Albayebisi elongola sapatu mpo ete oyebi te esika nini oza siko. Lhe disseram, olha, tira sapato, porque você não sabe o lugar de onde você está. Esika oza siko eza esika pas comme les autres, eza esika Monsanto parce que Monsanto se akiti deja. Onde tu estás não é qualquer local, mas é um local santo, porque o Santíssimo já desceu neste local. Pe tomoni na je natalisaki mpe na Apocalypse chapitre 4. E também vos fez ler no Apocalipse capítulo 4. Jadang amoni ye. João olhando para ele, Amoni ye lisu na meme gloire. olhou ele com a mesma glória.
Mais pona kobikisa moto. Mas para salvar o homem, Lokola motuna ezalaki. já que houve pergunta Na Apocalypse chapitre 5. no Apocalipse capítulo 5, Qui est digne de prendre le livre et d'ouvrir et de briser les seaux? quem que está digno de tirar o livro e romper os selos? Il n'y en avait personne. Não houve ninguém. Alors lokola mutazalaki Já que não houve ninguém, ezala moto na création nyonso mesmo o homem com toda a criatura basengelaki kotikala définitivement esclave na maboko ya Satani. tinha que permanecer definitivamente escravo nas mãos do diabo Satanás. Lokola moto azalaki ligne azalaki Já que não houve ninguém digno, il fallait un proche parent ya moto. tinha que aparecer parente chegado do Mais homem. un proche parent na il fazala digne. Mas aquele parente chegado do homem tinha que ser digno. Il fazala sans péché. Tinha que ser homem sem pecado. Et puis fa botama na E vierge. tinha que nascer através de uma virgem. Kole komami na mukanda ya Esaïe 7 Como está escrito no livro de Isaías, capítulo 7, verset 14. versículo 14. Na version ya King Roi Jacques Na versão o rei Tiago, ou bien na Darby, ou Darby, kuna nde balobi bien une vierge concevra. ali foi muito bem explícito, dizendo: uma virgem conceberá. Ba version musu bazoloba kaka une femme afantera. Noutras versões é dito: uma mulher dará luz. Mais na Darby Mas em Darby, ou Semer ou Semer, ou King James, ou King James, kuna nde balobeli très bien ali é que foi dito muitíssimo ba claro, respecter version originale. respeitando a versão original. Une vierge concevra. Uma virgem conceberá. Alors pour être parent rédempteur, Para tornar parente, il fallait naître à travers une vierge. era preciso nascer por intermédio de uma virgem. Botama ndenge moto abotamaka me yo ozala différent na moto na kati ya makila na yo. Nasça conforme nasce todo homem neste mundo, mas você, a tua nascença tem que se diferenciar com o nascimento do homem. Alors le Dieu le roi glorieux Então o Deus que é o rei a glorioso dit que gloire deixou a sua glória, alongwa na kimonene na ye ya bonzambe saiu da sua grandíssima altura de na Deus. trône avandaki te lokola mwana mokie. No trono não era lá como um menino. Même Daniel azobenga ye l'ancien des jours. Até o próprio Daniel está tratando dele, o ancião dos dias. eloko oyo meme nikodeme atunaki yesu eske moto soki akomi mokola kozonga mwana moke na libumu ya mama na ye. Essa coisa, até o Nicodemo fez pergunta a Jesus dizendo: mas porventura, se alguém tornar idoso, pode porventura renascer ou tornar menino e nascer no ventre da sua mãe? Ce qui est impossible à l'humanité est possible à Dieu. O que é impossível para com a humanidade, diante de Deus é possível. Auprès de Dieu eloko moko aza na impossibilité ya kozala ezali. Diante de Deus não existe impossibilidade. alongwe na age ya mokolo Saiu da idade adulta, alongwe na aspect na ye glorie ya roi. saiu do seu aspecto glorioso do rei. azwi forme la plus simple. Tomou formato mais simples. C'est pour cela Philippiens 2:6 elobi. Por isso é que Filipenses 2,6 diz: Il s'est dépouillé lui-même ele se despojou, ele en sozinho, prenant la forme d'un simple serviteur tomando a forma do servo. et il est apparu comme un simple homme. E ele apareceu sendo homem simples. Vraiment, c'est une bonne révélation de la part de Philippiens. É uma boa revelação da parte de Filipenses. Étant à tiki position na E Yohana, deixando aquela posição de rei on a correspondre na demande de Apocalypse chapitre 5. para que viesse responder à petição do Apocalipse 5. Ake kokotama na nzela ya mwasi. É assim que foi nascendo por intermédio de uma mulher. Azwi Vierge Maria utilisé puisque akokanaki na promesse de l'air. Tomando a Virgem Maria, lhe usou porque coincidia com a promessa da hora. Ce n'est pas que Vierge c'était l'unique Vierge en Israël. Não é porque a Maria era a única virgem no Mais Israel. l'ange dit qu'elle avait trouvé grâce. Mas o anjo disse-lhe: mulher, achaste a Et graça. Dieu a utilisé
utilisé sa virginité ele usou da sua virgindade pour qu'il puisse venir sur la terre para que pudesse vir nesta terra pour devenir le proche parent de l'homme qui a perdu son héritage. a fim de tornar parente chegado do homem que tinha perdido a sua herança. Et tango Maria botie, Assim que a Maria lhe deu tudo, mission ya Marie pour Nzambe sila. a missão da Maria para com Deus tinha acabado. Ezala te lelo catholique a komisi Marie Nzambe. Mesmo que hoje em dia a católica fez da Maria Deus, Ezala bazopesa ka ye bambote tongo midi pourquoi? mesmo que estão lhe saudar de manhã, tarde, à noite, C'est simplement un esprit d'idolâtrie. é simplesmente o espírito da Et idolatria. c'est le même esprit d'idolâtrie qui environne ce message. E é o mesmo espírito da idolatria que está cercando esta Na mensagem. nsima na Nzambe kopona Branham, Depois de Deus ter eleito a Abraão, elobisi kolakisa te ke Branham aleki biso na soki eloko nini. não quer dizer que o Branham nos ultrapassa, não sei em que, não. Azaka mosumuki lokola ngai na O yo. Branham era apenas um pecador como você e Mais eu. Nzambe asaleli ye Mas grâce. Deus fez-lhe a graça Eta kokisa bilaka na ye na nzela ya Branham. para que cumprisse com as suas promessas por intermédio do Branham. Tango mosala na ye esili na Branham, Quando a sua obra terminou, através do Branham, bato oyo baza na esprit de Marie os que têm o Espírito da Maria bakangami lelo ka kobondelaka Branham. ficam sempre apegados a estar a adorar o Branham. natalisaki mikolo elekaki E dias pourquoi? atrás eu fiz entender Parce por que quê. mitema na bango eza disposé pour na parole te. Porque os seus corações não estão dispostos para receber a Bango palavra. bazali disposé c'est pour adorer l'homme. Eles apenas têm coração disposto para adorar o Ne homem. soyez pas des adorateurs de Mas créatures. não seja adorador das criaturas. L'unique que nous adorons, O único que nós adoramos c'est simplement celui qui était digne, é simplesmente aquele que era digno, celui qui a donné sa vie pour toi et o moi, que tinha concedido a sua vida para ti celui e eu, qui a répandu son sang o que tinha derramado o seu et sangue, à travers de son sang, e através do teu sangue, il do seu nous a sangue, tous rachetés. ele redimiu a nós todos. C'est pour cela Por isso, nous adorons nós adoramos celui qui a versé son sang pour nous. aquele que derramou seu sangue para nós. Nous glorifions celui qui a versé son sang pour nous. Nós glorificamos aquele que tinha derramado o seu sangue para nós. Nous n'acceptons pas que dans nos cantiques nous les célébrons l'honneur d'un individu. Nós não permitimos que nos nossos cânticos celebremos indivíduo. Puisque quand on cherchait qui était digne pour que nous puissions les glorifier, Porque quando era procurado quem seria digno para que fosse glorificado, aucune personne n'était digne. nenhuma pessoa se achou digna. Et après la rédemption, E depois da on redenção, commence à voir des hommes qui sont dignes qu'on les chante dans les cantiques. começa a aparecer homens ditos porque são dignos para que sejam adorados nos cânticos. Non, ça c'est un esprit d'aveuglement et d'égarement. E isto é espírito da cegueira e do extravio. Un esprit d'idolâtrie. Espírito da idolatria. C'est lui que nous devons adorer. O que nós devemos adorar C'est lui qui a versé son sang saint é aquele que derramou o seu santo et qui sangue nous a sauvés. e que nos salvou. C'est celui que nous devons jouer tous nos instruments musicaux. Ele é que diante do qual todos nossos instrumentos musicais devem soar À la gloire à son nom. para a glória dos seus Nous nomes. n'adorons pas Branham. Nós não adoramos o branco, Nous n'adorons pas les anges. não adoramos os Nous anjos, n'adorons pas les corps que Dieu a utilisés. não adoramos o corpo da Maria, Mais nous adorons celui qui a œuvré mas nós adoramos aquele que obrou à travers de ses anges. por intermédio dos seus anjos. Ainsi bien aimé dans le Seigneur. Assim bem amado Senhor, Tamabotami, nascendo ele, mokili eba quitté. o mundo estava Mais despercebido. ba ange ba ke ko informer ba berger. Mas os anjos foram noticiar aos pastores. Qui est déjà roi moka botami awa. Olha, já nasceu um certo rei aqui, Maza mwana mukie. mas ele é menino. Okuta ye balingi ye dra na ye. Vocês vão lhe encontrar em voz. Bameli se li ke lalali na banda kwa bwele. Está deitando na manjedoura. Na sima na bango koke ko vérifier Depois information. dos pastores terem ido verificar, Amoni makambo ndenge yange ezalaki. encontraram o acontecimento. Mais à part Marie ba o nyonso bazalaki esika ye sabotamaki. Mas fora da
Maria, tudo que estavam à volta de menino Jesus babandaki comprendre mwana wana te. não entendia quem era aquele menino. Jusqu'à ce que bamange baye Até que os magos vieram babandi koluka balobi wape nkumu na Israel uti kobota. buscando, disseram: onde acabou de nascer o rei de Israel? Toye pona tobondela ye. Viemos para nós o adorarmos. Petango baye kobondela ye. E quando vieram adorar, Bapesaki ye ofrande ya 3 catégories. dadivaram para ele oferta de 3 categorias. Bielobi bapesi ye mire. A Bíblia diz: lhe ofereceram mirra, Bapesi ye lhe ensemble. deram Pe incenso bapesi ye or. e lhe deram ouro. Toza na Matthieu chapitre 2. Estamos no Mateus capítulo 2. Alors Njoka même les 3 cadeaux bapesaki mwana wana. Afinal, até as 3 dádivas que ofereceram ao menino, C'était l'interprétation de la vie de cette personne. foi a interpretação da vida daquele menino. L'or signifie Dieu. O ouro significa Deus. L'encens signifie le sacrificateur. O incenso significa o sacrificador. Et la myrrhe signifie la mort. E a mirra significa a morte. Et par les 3 cadeaux, vous pouvez déjà comprendre E pelas 3 dádivas, lá devia ser que entendido Dieu est roi que Deus rei, au service de l'humanité ao serviço da humanidade, pouvait mourir. devia morrer. Vous voyez? Tá vendo? Mais tant qu'il y a une position, Mas vendo com aquela posição, le monde ne l'a pas reconnu. o mundo não conheceu a C'est ele. pour cela Esaïe pose la question. Por isso é que Isaías faz pergunta. Chapitre 51, chapitre 53, verset 1. Capítulo 53, 1. Qui a reconnu la main de l'Éternel? Quem é que reconheceu a mão do Senhor? C'était par la puissance de Dieu Foi pelo poder de Deus que Dieu s'est dépouillé pour devenir un simple homme. que Deus se despojou para tornar homem simples. Ça, c'est un grand mystère. E isto aqui é maior Et mistério. pourquoi? E por quê? ezalaki mpo na soki alobi aya na ndenge Ezekiel amonelaki ye moto moko akokaki kopusa na pembeni nalingaki azala te. Se ele viesse conforme o Isaías lhe viu, então ninguém podia aturar a sua presença neste mundo. Na gloire na ye azalaka nango soki aye Ezayi amoni ye ka na vision me abandi deja kotramba alobi ke liwa na ngai ekoki. Com a glória que ele anda com ele no céu. Se tentasse te vir com a mesma, você imagina, o Isaías, depois de tê-lo visto, ele disse: ai de mim, porque já sou homem morto. Moto lokola Moïse Alguém como Moisés, aluki amona ye mamona te amonaka mokongo quis vê-lo, mas não pegou, apenas viu as costas. po abatelaki Moïse so Moïse amoni yakufi. Porque o Senhor cuidou, poupou de Moisés. Se o Moisés tivesse lhe visto, Mais sinceramente Dieu ele ia se morrer. simplifie, quitte ce niveau-là Mas Deus se simplificou, saindo daquela glória dele, po na ya pembeni na moto para que viesse perto do homem, avanda esika moko na moto que habitasse junto com o po homem, ete ngai na yo tokufa te na présence na para ye. que você e eu não morrêssemos pela sua Me presença, présence na ye memela biso bomoi na seko. para que a sua presença nos trouxesse a vida eterna. Je ne sais pas si vous avez saisi quelque chose. Não sei se entenderam alguma coisa. C'est la raison pour É laquelle a razão pela qual bato babanda kobude ye kaza roi te. a pessoa resmungava dizendo: ai, não merece ser nosso rei. Tozomona signe moko ya kimokonzi awa te. Não estamos a notar nenhum sinal do rei aqui. Mais Dieu avait fait cela pour que l'homme ne meure pas devant sa présence. Mas Deus operou isso para que o homem não morresse perante a sua presença. Et il était venu, c'est pour répondre à la prophétie de Job. E ele veio para responder na profecia de Job. C'est que Job recherchait à son jour. O que Job buscava na sua estadia. Job 33. Job 33. J'aime trop cette écriture. Amo muito desta porção de Batei escritura. batanga yango rarement. Os pregadores raramente têm lido isso, Mais il y a une grande profondeur. mas tem maior profundeza La aqui. verset 23 le Bible. No versículo 23. Alors dit, mais si se trouve pour lui un ange intercesseur, Mas se ele achar por ele anjo intérprete, un d'entre les 1000, no meio dos 1000,
qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Que anuncia ao homem o caminho que ele deve seguir. Dieu a compassion de lui. Deus teve compaixão dele. Et dit à l'ange, E disse ao de anjo: livre-les, livra-o, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. para que não desça a cova. J'ai trouvé une rançon. Achei o resgate. C'était déjà une personne qui était condamnée Já foi homem condenado. à être enfermée définitivement dans les cachots. Ser encarcerado definitivamente no calabouço. Elle est en enfer, être détruite. E ir no inferno não só, mas Mais ser ici, destruído. quelqu'un intermédiaire vient. Mas aqui, intermediário vem. Un avocat vient dire, Advogado vem. arrêtez. Para. Malgré cette personne est condamnable, Apesar da condenação il desse homem, mérite la mort, ele merece mais a ne morte. le tuez pas. Não mate, Puisque moi j'ai trouvé porque eu achei quelque chose que je dois payer alguma coisa que eu devo pour que pagar cette personne ne meure pas. para que esta pessoa não mora. Et qu'est-ce que cette chose que cet homme avait trouvé? E qual era a coisa que este homem achou? La rançon. O resgate. Et pourquoi Dieu s'est simplifié E por que Deus se à simplificou? devenir comme un simple homme? Tornar como um simples homem. Demande d'Apocalypse chapitre 5. Foi para responder na petição do Apocalipse C'est 5. pour verser la rançon Foi para derramar o afin que resgate. l'homme ne soit plus condamné à la mort. Para que o homem não fosse condenado. Vous voyez, à morte. frère, Então, meu irmão, c'est pour cela cette loi-là aquela lei se trouvait même dans l'Ancien Testament. se encontrava no Antigo Testamento. Car la venue de Christ, Porque na vida do Cristo c'était la réponse de toutes les lois et les prophéties. foi a resposta de todas as leis e profecias. Genèse, Lévitique 25. Levítico 25. Nous pouvons pour sauter quelques versets, mais lisons un peu quelques versets qui peuvent nous servir de base pour avancer. Vamos saltar alguns versos, mas há versos que nós vamos ler para nos servir de base para melhor avançar. Verset 8. 25:8. Tu compteras cette sabbat d'année Também contarás 7 semanas de anos. 7 fois 7 7 années. vezes 7 anos. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. De maneira que os dias das 7 semanas de ano te serão 49 anos. Le 10e jour du 7e mois, Então, no mês 7º ao 10 do mês, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. fará passar a trombeta de jubileu. Les jours des No expiations. dia da expiação, Vous sonnerez de la trompette farei passar a trombeta dans tout votre pays. por toda a vossa terra. Et vos sacrificateurs, E santificareis la 50e année, o ano 50º. vous publierez la liberté dans le pays E apregoarei liberdade na terra pour tous ses habitants. a todos os seus Ça moradores. sera pour vous les jubiler. A ano de jubileu será. Écoutez, Ouça, chacun de vous retournera dans sa e propriété. tornareis cada a sua possessão. Chacun de vous retournera dans sa E famille. cada a sua família. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Operação de Araneu, Pour Senhor, la 50e année, para o 50º l'année ano de la liberté da liberdade, doit être publiée. deve ser publicado. C'est une année de revendication. É ano de reivindicação. Chacun doit revendiquer ce qu'il avait perdu. Cada tinha que reivindicar o que ele perdeu. Si on était venu vous ravir tes enfants, puisque vous avez une dette envers ton Se créancier, alguém vai arrebatar o teu filho porque você tivesse uma dívida a pagar, la 50e année, o 50º ano, il doit venir devant ton acquéreur você virá perante o seu et revendiquer ton enfant. reivindicar o seu filho. Soki abotoraka yo mutuka, Se apoderou teu soki carro, abotoraka yo moto, se apoderou teu soki moto, akangaka yo velo, se apoderou teu uma soki bicicleta, akangaka yo mwasi ya notard. apoderou a tua Le mulher. 50e année, O 50º ano, ata oza na eloko ya kofuta ye te, se não tivesse nada para pagar, okoya koreklame oyo yo ezongi epai na yo. você viria reclamar perante ele para Bien-aimé dans le Seigneur, amado do Senhor. ce soir, c'est notre 50e É année. o nosso 50º Chacun ano. de nous Cada um de doit nós réclamer tout ce que le diable tudo que o diabo a pris dans ta vie. apoderou na tua Tu vida. avais fait la promesse Deus já fez a dans promessa. Joël 2, Em Joel 2, verset 25. versículo 25. Je vous restituerai tout ce que Restituir-vos-ei la tudo
ano de restituição. C'est la richesse É a riqueza que l'ennemi vous a volé, que o inimigo te roubou vous avez arraché. ou te arrebatou. Aujourd'hui, Hoje, si tu as la foi, se tens a fé, tu peux revendiquer você pode ce reivindicar qui t'appartient, o que te pertence. vous entrerez en possession. E aquilo voltar-se-á nas tuas mãos. Car il est écrit dans le livre de troisième livre de Jean, Porque está escrito no terceiro livro de João. il est écrit, Está escrito: je veux que vous prospérez à tous égards, eu quero que prospereis em todo lugar ainsi que vous ayez la bonne e santé. que tenha boa saúde. Dieu ne nous a pas envoyé la maladie. Deus não nos enviou Dieu ne doença. nous a pas envoyé la misère. Deus não nos enviou Dieu miséria. ne nous a pas envoyé la pauvreté. Deus não nos enviou Dieu ne pobreza. nous a pas envoyé le blocage. Deus não nos enviou Dieu bloqueio. ne nous a pas envoyé les envoûtements. Deus não nos enviou Dieu ne nous a encantamento. pas envoyé les péchés. Deus não nos enviou pecado. Tout ce qui est arraché par l'ennemi, Tudo que foi apoderado pelo je inimigo. t'ai dit revendiquer. Inimigo te reivindique-o. C'est ton pouvoir. Então poder. Le diable ne peut rien faire Deus nada pode parce fazer. que la rançon est déjà versée. Porque o resgate já foi derramado. Il ne peut pas retenir tes richesses Não illégalement. pode meter a tua riqueza que ele Puisque notre parent O rédempteur nosso parente a redentor versé le prix. derramou o resgate. Et la Bible dit, E a Bíblia diz: à part la revendication, hora da reivindicação c'est une année de retour à la famille originale. é ano de retorno na família original. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, Glória ao Senhor Jesus Cristo. qui est de Dieu. Quem é de Deus? C'est lui qui est un enfant de Dieu. Aquele que é um filho de Pendant Deus. que le message Enquanto a de mensagem l'art est en train d'être proclamé, está sendo programada, tous les élus de Dieu todos os eleitos de Deus doivent retourner dans leur famille devem originale. retornar nas suas famílias originais. Retour au bercail. Retorne em Et casa. aujourd'hui, je vous E parle assim que eu vos à falo hoje, travers le message de Malachie 4, através da mensagem de Malaquias 4, la prophétie ou les paraboles des fils prodiges a profecia, o parábola de filho est pródigo, accomplie cumpriu-se pour celui qui vient dans ce message. para aquele que vem nesta mensagem. Tous les enfants de Dieu Todos filhos de qui Deus sont bloqués dans les que dénominations, estão bloqueados nas qui denominações, sont bloqués dans les que péchés, estão bloqueados no qui pecado, sont bloqués dans l'occultisme, que estão bloqueados no ocultismo, qui sont bloqués dans la magie, que estão bloqueados na qui magia, sont bloqués dans la que prostitution, estão bloqueados na dans prostituição, les mensonges, na mentira, dans les boissons. na bebedeira. Ce n'est pas votre famille. Não é tua família. Ça, c'est une famille d'esclavagisme. Isso é uma família de escravatura. C'est une famille de misère. É uma família de La miséria. 50e année te 50º ano. rappelle retourner chez toi Diga, volte à tua pátria. au pays de la liberté. A pátria da Et ce liberdade. pays, E esta c'est pátria le message de é a l'heure. mensagem de hora. Et vous pouvez me permettre d'avancer un peu. E podeis me permitir avançar um pouco. C'était entre parenthèses. Isso é entre aspas. Oh, c'est très beau la parole de Dieu. É muita bonita. Et verset 11 dit, Versículo 11 diz: la 50e année, o 50º ano que ce sera pour vous les jubilés. vos será jubileu. Oh, c'est une année, frère, d'anniversaire. Ano de aniversário, Une irmão. année de la fête. Ano de festa. Quelle miséricorde. Que Vous misericórdia. publierez la liberté dans le pays. Publicarei a liberdade no país Pour tous ses habitants. para todos os habitantes. Ce sera pour vous les jubilés. Será para vós jubileu. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Non, excusez-moi un peu. Là, je retourne encore verset 10. Verset 11. Verset La 11. 50e année sera pour vous les jubilés. O ano que vos será jubileu. Vous ne sèmerez point. Não semeareis, Vous ne moissonnerez point. recolhereis. Ce que les champs produiront Não demain. nascer de si mesmo. Et vous ne vendangerez point la vigne non Nem taille. ele vindimareis as uvas de separações. Car c'est le jubilé. Porque jubileu é. Vous le regarderez comme une chose sainte. Santo será para vós. Vous mangerez les produits de vos champs. A novidade do campo comereis. Dans cette même, dans cette année de Neste jubilé, ano de jubileu, chacun de vous cada de vós retournera dans sa propriété. tornará cada na sua possessão. Et notre propriété, c'est quoi? E a nossa possessão o quê? C'est la vie éternelle. É a vida eterna. C'est ce que Adam et Ève avaient perdu. É isso que Adão e Eva tinham perdido. Notre propriété, c'est quoi? A nossa propriedade C'est la c'est la bonne santé. é a boa saúde. Quand Dieu a créé l'homme, Quando Deus il criou o n'a homem, pas mis la maladie dans l'homme. pôs a doença Dieu no n'a homem. pas mis le coronavirus. Não pôs o Dieu n'a pas mis coronavírus. le cancer. Não pôs o Dieu câncer. n'a pas mis le prostate. Não pôs próstata. Dieu n'a pas mis autre
bonne santé. Deus te deu a boa Dieu saúde. vous a donné la joie. Deus te deu Dieu vous gozo. a donné la paix. Deus te deu a Dieu vous paz. a donné l'amour. Deus te deu a Et aujourd'hui, E hoje, les démons avaient volé cela. demônio apoderou Mais disso. à ce moment même, Nesse c'est mesmo momento, le retour. é o retorno. C'est le retour É o retorno dans ton pays. na tua C'est le pátria. É o retour retorno dans ta propriété. na tua Et possessão. dis à Satan, E diga a Satanás, je ne suis pas ta propriété. não sou a tua possessão. J'appartiens à Dieu. Eu pertenço a Deus. Et la maladie n'est pas ma propriété. E a doença não é minha propriedade. Arrêtez d'appeler maladie nanga yoyo. Para de estar dizendo esta minha doença. Yo zalaka na maladie wapi? Você tem tido doença. Malade ya Satan. A doença pertence a Oh ya Satanás. yo c'est la bonne santé. O que teu é boa saúde. Ye bakadi na o malade nanga yoyo malade. Yo si comment on soit malade yango? Não esteja falando porque essa minha doença. Oh Você Satan pode na tapar essa motaki doença. nanga pesa nga yango. Porque eu, Satanás. Alors soki sela ye yango. Soki sela ye. Volta-lhe a sua doença. Sala ndenge David asala ke pa ya sa. Vejo o Davi. Soki sela ke ba soulier na ye, ba ceinture na ye, ba chapeau bilamba tu ya Saúl. Abwakela ki Saúl. O David, quando ia para enfrentar Golias, já que a armadura do Saul era pesada, então David fez o quê? Restituir-lhe a sua armadura. Zongisela Satana kindumba na ye. Restituiu a Satanás a sua prostituição. Zongisela Satana milangwa ya masana. Devolve a bebedeira ao Satanás. Zongisela Satana hypocrisie. Devolva ao Satanás a sua hipocrisia. Zongisela Satana bilulela. Devolva ao Satanás a cobiça. Zongisela Satana misala butu. Devolva ao Satanás obra de noite. Bimisa ba livre ya magie tumba yango. Do livro da magia queime. Yaka na yango toza livre ya kosikisa para yango. queimá-los. Tu es libre. Estás à Et vontade. si un enfant de Dieu m'écoute, Se o filho de Deus c'est ouvir, à toi que je m'adresse. é a você que eu me Et la endereço. Bible dit aujourd'hui, Oh, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. O seu coração. Vous voyez, n'ayez pas peur de Não Satan. tenha medo de Satanás. Laissez-moi vous lire, frère Branham, Deixa-me ler o irmão Brana. avant de continuer la lecture. Antes de continuarmos com a nossa leitura. Puisque l'air est tellement jalouse, Porque a hora está muito ciumenta. tango tobandi koloba makambo oyo omona boye ereka ici. Assim que nós nos metemos a falar essas coisas, vamos assustar, o tempo acabou. Tozuli te ya frère Branham, Tiramos a pregação do irmão Brana. la marque de la bête. A marca da besta. La marque de la bête. A marca da besta. La marque de la bête. A marca da besta. Atei yango deux fois. Pregou-lhe 2 vezes. Mais outros a Isaías 56. Mas a que nós queremos ler foi pregada em 1956. Vamos Isaías 54. Porque a outra foi pregada em 1954. Marque de la bête Marca 56. da besta pregada em 1956. Toji paragraphe 21. Tomamos o parágrafo 21. Totala na ndeni jamba kosunga biso malgré makambo ya kitoko ezali awa me. Waya kosote yange ezali tika totanga ngo elongo na Para mosala. ver como que Deus vai nos ajudar para lermos aqui boas coisas que estão aqui. Não tem como saltá-la, porque Deus poderá nos ajudar. Paragraphe, je disais paragraphe 21. Eu dizia, parágrafo 21. Eh bien, dans l'Ancien Testament, la Bible dit qu'il y avait un jubilé de 50 ans. E bem, no Antigo Testamento, a Bíblia diz que houve um jubileu de 50 anos. Ça faisait 7 fois 7 ans. Fazia 7 semanas vezes 7. Et à la 50e, à la 49e année, c'était pour se préparer. E no 49º ano, era o ano para se preparar. La 50e année, c'était maintenant l'année de jubilé. E no 50º ano é que era o ano de jubileu. 50 signifie jubilé. 50 significa jubileu. 50 c'est le chiffre de Dieu pour le jubilé. 50 é o algarismo de Deus para o jubileu. Et dit à Satan, E diz a Satanás: je sors maintenant de 40 pour aller aux 50. eu saio agora de 40 para ir aos 50.
Le chiffre 40, c'est l'épreuve, la misère, la souffrance. O algarismo 40 é prova, miséria e sofrimento. Mais 50, c'est la victoire. A 50 é a vitória. Tu as trop voyagé dans le désert pendant 40 ans. Você viajaste bastante no deserto durante 40 anos. Mais ce soir, Mas esta tarde c'est ton chiffre 50. é o teu número 50. C'est le jour de ta sortie de ta misère. É o dia da tua saída da miséria. Et si vous acceptez cela, E se tu aceitar isto, aucun démon ne peut te l'empêcher. nenhum demônio poderá te impedir. Le mot Pentecôte même signifie 50. A palavra Pentecoste significa 50. Il y a l'effusion du Saint-Esprit A infusão do Espírito Santo au bout de 50 jours. em termos de 50 dias. Il y en avait aussi à la fin de la 50e année. Houve também no fim de 50º ano. Et je n'ai vraiment pas de temps de parler de la Pentecôte, sinon je ne veux pas avancer avec mon message. Não tenho tempo bastante para falar de Pentecoste, senão não vou continuar com a minha mensagem. Et je continue. Mas estou a continuar. Il entrera dans les synagogues. Ele entrará Il na sinagoga. entra dans la synagogue à Capernaum. Ele entrou na sinagoga em Cafarnaum. Il s'assit, Ele assentou-se, prit les Écritures tomou as escrituras et ouvrit les passages des Écritures. e abriu esta passagem das escrituras. L'Esprit du Seigneur est sur moi. O Espírito do Senhor está sobre mim, Car il m'a oint pour proclamer une année de grâce du Seigneur, porque me ungiu para proclamar ano de graça do Senhor, pour libérer les captifs, para libertar os cativos, pour donner la vie aux aveugles. para dar a vida aos cegos. Et quand il a terminé de lire, Acabando ele de il ler, s'est assis assentou-se et a mis les rouleaux au e sacrificateur. remeteu o rolo ao sacerdote. Et il a dit, E ele disse: aujourd'hui, Hoje. cette écriture que vous venez d'entendre esta escritura que acabamos de est ver accomplie sous vos yeux. se cumpriu nos vossos olhos. Est-ce que vous pouvez dire amen à Será ça? que podeis dizer Dieu soit loué, c'est oui, amen. C'est accompli pour celui qui croit. se cumpriu para quem crê? Oui, Sim, Senhor. c'est pour moi, mon frère. É para mim, meu C'est irmão. pour toi, ma É para soeur. ti, minha irmã. L'écriture est accomplie. A escritura se cumpriu. Et la Bible dit, E a Bíblia diz: voici ma résolution que j'ai prise contre toute la terre. Eis a minha resolução que eu tomei contra toda a terra. La main de l'Éternel est étendue. A mão do Senhor está estendida. Qui peut la courber? Quem pode a curvar? L'Éternel a pris une décision. O Senhor tomou uma decisão. Qui s'y opposera? Quem que vai se opor? Puisque la décision de Dieu, Porque a decisão de Deus c'est que tu sors de la vie mauvaise que tu mènes. é que tu saia da má vida que tu leva. Et il dit qu'il a compris cela, c'est pour toi. E ele descumpriu isso para ti. Quand il a versé la rançon, Quando derramou resgate, il t'a libéré. ele te libertou. Il ne te libère pas simplement toi seul. Ele não liberta só On você. verra si on aura le temps avec tout ce que tu as, Dieu te libère. Veremos se tivermos tempo. Com tudo que tu possui, Deus libertou. eza na ndoki moko ya famille akoki lisusu kokanga mapamboli na yo aza te. Já não há mais feição na tua família que pode travar tuas bênçãos. Aucun chef de groupement n'a le pouvoir, la puissance ya akangi mapamboli na nga akouta wapi. Nenhum soba da tua povoação pode, você pode dizer porque travou as minhas bênçãos. Vai sair da onde? Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado no Senhor. le diable vous fait avaler des choses O diabo te manda engolir coisas que vous ne devez pas e avaler. você não devia engolir. Ce sont des pires mensonges de Satan. São pura mentira do diabo Satanás. Le message de l'air, A mensagem da hora c'est sortir. é sair. Écoutez, Ouça, aujourd'hui, hoje cette écriture Essa escritura est accomplie sous vos yeux. se cumpriu nos vossos olhos. Vous voyez cela? Aqui, Il avertissait sur la venue de cette grande effusion de la Pentecôte ele advertia desta grande fusão de Pentecoste pour libérer tous ceux qui étaient esclaves du péché et qui étaient liés. para libertar todos aqueles que eram escravos do pecado para tornar solto. Eh bien, E bem, à l'arrivée de cette année de jubilé, no acontecimento deste ano de jubileu, à l'arrivée de cette année de jubilé, je peux continuer? Il y a un problème de courant ici. Ça va. À
À l'arrivée de cette année de jubilé, no acontecimento deste ano de jubileu, écoutez, ouça, un son devait retentir partout dans le pays. som devia retenir em todas as partes do país. Une trompette retentissait. Uma trombeta retinia. Quand est-ce que cette trompette devait retentir? Quando é que esta trompeta tinha retenido? À l'arrivée de l'année de jubilé. O acontecimento do ano de jubileu. Et le message de E l'air, a mensagem da hora. c'est la trompette de jubilé. É a trombeta de júbilo. La prédication que vous êtes en train d'écouter, A pregação que você está elle est apportée, c'est pour te libérer trazida para te de libertar la peur de Satan, do medo do de Satanás, l'angoisse, de misère, de la da maladie, miséria, da de doença. péché. Pecado. La prédication est apportée, A pregação é trazida c'est pour vous libérer. para te libertar. Qui peut être libéré? Mas quem pode ser liberto? Continuez un peu. Vamos continuar pouco. Et cette trompette, E esta trombeta? la trompette de la 50e année, A trombeta de 50º ano annonçait qu'on relâche chaque esclave anuncia que libertasse cada escravo qui avait été acheté que foi comprado ou qu'il était devenu pour avoir été pauvre, ou ele tinha tornado escravo por ter sido pobre qui ne pouvait pas se prendre en charge. e ele não poderia se cuidar só. Il est tombé dans la servitude. Então caiu na Et escravatura. c'est ça ce que j'avais montré le dimanche. E foi isso que eu mostrei no domingo. Adam et Ève bakende comité kaye pays étranger wana. O Adão e Eva foram se vender naquele estrangeiro Et bakotaki wapi na servitude ya Satana. e entraram aonde? Na servidão do diabo Satanás. Et son maître, à cause de sa créance, E o seu mestre, de acordo com o seu amor, l'avait misericórdia, acheté então comprou et l'avait placé dans un champ comme esclave. e colocou-lhe numa lavra como escravo. Omani ndenge Satana zwaki moto. Não havia como é que o diabo Moto na capturou. komi pesa na kindumba. Quer dizer, a pessoa se ofereceu Akanisaka ko bénéficier. pensando que havia de ter Mais lucro. nzoka na kosala kindumba mo. Afinal, se prostituindo Amitekaki nde pe na Satana. e vendeu ao diabo Satanás. Akomi esclave Tornou escravo. na elanga ya Satana. Lavra do Et diabo. c'est ce que l'homme était devenu dans ce monde. É o que o homem tinha tornado nesse Quand mundo. Satan a pris ce monde, Quando o diabo capturou il esse t'a mundo, aussi capturé. realmente capturou, Atie ngai na yo na mokili oyo. colocou você e eu Lokola baesclave na ye. como seu escravo Azonyokolaka biso butu pe mo. durante dia e noite. Et on était devenus des esclaves de Tornamos Satan. escravo do diabo Satanás. Et l'homme devait travailler E pour lui. o homem tinha que trabalhar para ele. Car il était trop pauvre pour se Porque racheter. o homem era muito pobre para se redimir. Mais Dieu avait dit, Mas Deus tinha dito, Dieu avait dit, vous étiez comme des esclaves là en Égypte. eres como escravo ali no Egito. Et je vous avais libéré. E eu libertei-vos. De la même manière, Igualmente, Israël était esclave en Égypte. Israel era escravo do Egito. Et Dieu les a libérés par le message de Moïse. Deus libertou Israel pela mensagem. Aujourd'hui encore, Hoje também. Dieu libère son peuple Deus liberta o seu povo. par le message de William Branham afin que les croyants Para que os crentes ne soient plus esclaves não sejam de sempre l'homme, do homem, de la dénomination du péché, do pecado. pour que l'homme retourne para que o homem retorne à la parole, na palavra, là où il y a la liberté de onde a l'esprit de Christ, liberdade do Espírito de Cristo. à la place que l'homme règne. E vem no lugar onde o homem deve reinar. Maintenant, c'est Dieu qui doit te conduire. Agora é que Deus que pode te conduzir. Et je vous ai libéré. E eu vos libertei. Par conséquent, Por conseguir, au son de la trompette, ao som de chaque trombeta, esclave, cada escravo, peu importe combien long ou court est le temps qu'il a fait, pouco importa a longura do tempo ou o tempo curto que ele fez. combien des années au sali na Quantos anos que misala, Yamabe, fez nas irmãs obras? Obani Konyopama pendant combien de temps? Você iniciar a sofrer de quanto tempo? Ezala pasi wani umela to humanité, Mesmo que está no sofrimento durou como ce n'est pas un problème. não é problema. Le problème est sali les lois. O problema C'est é retourner auprès de tes siens. retornar aos seus. Zonga na oye pa yaba oya yo. Volte aos seus familiares. Et il a quitté chaque dette E ele pagou et cassé
c'était le temps de jubilé. Ah, saiu cada dívida porque era o tempo de jubileu. On ne devait même pas planter le maïs. Até não teria direito de plantar milho. Tout ce que les gens produisaient, c'est ce dont on devait vivre. Ah, tudo que a pessoa produzia era o tempo de viver. Vous ne devez même pas tailler votre vie. Você não podia até achar as uvas. C'était les pauvres du pays qui devaient en manger. Era o mais pobre do país que tinha que beneficiar. Remarquez bien, Observe. chaque esclave, Cada escravo, dès qu'il entendait le son de cette trompette, assim que ouvisse o som daquela trombeta, pouvait jeter la houe. poderia tirar fora a enxada. Instrument nyonso oyo basimbisaka yo na kimoungu. Todo o material que te deixaram pegar na escravatura, Po nosalaka mosala oyo ozolinga te mozosalaka kaka. para que fizesse o tipo de trabalho que você odeia, mas na escravatura, Tango yoki so ya trompete, ouvindo o sonido da trombeta, bwaka pawo bapesa yo na satana. tira aquela pá que o diabo te deu. Bwaka kinuma. Desde a prostituição, Ezali instrument mosala satana pesa yo na mko. é o instrumento que o diabo te deu de propósito Pona konyokola yo. para te castigar. O kinuma eza mpasi e. Olha, a prostituição dói. Komela makai eza souffrance. Fumar yamba, fumar cigarro, dói. Soko meli na shimo kitoko lia te. Durante o dia, se tu não fumar um cigarro, você não pode Pono ter yoka apetite. peti ya koni fo benga nano de ku ya shimo. Para ter um bom apetite, você tinha que fumar 2 fumaças. Soko meli nano, o meli nano mwalo tokote, apeti ya koni ekozala te. Se você não beber carros de caporoto, você não deveria ter Oh, bien apetite. aimé dans le Oh, Seigneur. meu amado Senhor. Et puis tant mon meli moi tchweke yango epesi yo posa kolandaka basi ya bato na bandaku kofiolaka bana mike. E bebendo esse tal caporoto vai começar a te criar ansiedade de andar com as meninas na rua e violar meninas. Bana baso yo zolandaka si bakoko na yo me lokolo ozali esclave basi okipaka lisu te ezala bakoko bakoma 90 bamakamu bana 10 bamakamu bana lokola bana na yo bamakamu oza tata moko sila valere satana sambwisa yo. Nesta escravatura do diabo, o diabo te tirou toda a vergonha. Você, quando está a curtir com mulher, você não escolhe a idade. Mais velha, vá embora. Menina, vá embora. Ou 14, vamos embora. Você já é capturado na escravatura do diabo. Tala ndenge okoma meme mbonga okata suki ozozwa te. Olha, até só para mandar simples, para mandar rapar simples cabelo, não tem dinheiro. Mbongo na yo ekomaka ya kofutaka banduma na komelaka masanga. O teu dinheiro é para estar a pagar as prostitutas e passar tempo na bebedeira. Bien-aimé, est-ce qu'on obwaka pa wana te? Bem amado, será que não pode atirar fora aquela pá? Baninga bazobwaka oya bango baba oya yo eza na loboko ezosala nini? Outro, cada qual já está a deitar fora a sua pá, mas essa pá sempre na tua mão é para fazer quê? Oyoki nano so ya trompete te. Será que ainda não ouviste o som Ke da baninga trombeta? baza kobima yo lingika okangama na Os confinement. irmãos estão a sair, mas você quer estar sempre no isolamento? Oh te pardon bima sere frère Ah, bima. perdão, irmã. Sorte, sabe a paz. É vida de dor. Besuka nango ezali felo. E o fim disso é o inferno. Peu importe yoka frère na malobi. Pouco importa, ouça o que o Ou homem diz. n'importe quel outil de travail Qualquer material do trabalho que tu que utilisais, você dis usava, simplement je suis un homme, une femme libre. diga simplesmente eu sou um homem ou uma mulher Je livre. ne pouvais plus me racheter moi-même, Não deveria me remir, eu sou mais Dieu livre. par sa grâce Mas Deus, pela sua a graça, proclamé une année de jubilé. proclamou ano de jubileu. Par conséquent, je crois en Dieu. Eu creio em Je Deus. n'ai plus à travailler pour le royaume de Satan. Não tenho mais de trabalhar no reino do Je Satanás. n'ai plus à travailler pour le royaume des ténèbres. Não tenho mais de trabalhar no reino das trevas. Pourquoi? Por quê? Je suis libre. Eu sou livre. Oh, bien-aimé dans le Oh, Seigneur. meu amado
voix du Je Seigneur. me sens tellement bon à ta place. Eu me sinto feliz Je no ne teu sais pas lugar. comment je sauterai en écoutant ce genre de Não sei se message. fosse eu como que eu saltaria ouvindo este tipo de Oh, mensagem. que Dieu nous aide à comprendre. Que Deus nos ajude a Nous les entender. pauvres, Nós pobres, les étrangers, os nous estrangeiros, ne pouvons plus rien faire. não devíamos nada fazer. Même si nous observions chaque sabbat, Mesmo que observássemos cada même sábado, si nous observions les lignes, mesmo que nós observássemos cada lua, même si nous refusons de manger la viande, mesmo que negaram comer carne, lokola bazokosaka bino na bato ya liloba, como estão vos enganar nos homens da palavra. obolia misuni te mpo eza lisumu, Comer carne é pecado. o bazonyokola bino pamba, O da palavra estão vos castigar à toa. o nyonso ozosala eza mosala ya bunda. Tudo que está a fazer é trabalho sem Soyez libre, Seja livre. bima na toutes ces histoires. Saia fora dessas coisas todas. Ya misuni na yo ndenge olingi. Como a vontade de todo tipo de carne que Le salut aparecer. n'est pas lié à la viande. A salvação não está ligada à Le carne. salut n'est pas lié au sacrifice corporel. A salvação não está ligada com o sacrifício corporal. Le salut, c'est accepter l'année de relâche. A salvação é aceitar o ano de relaxo. Et qu'on a payé le prix pour toi. E que o preço foi pago para Toi, ti. tu dois que sortir et c'est une année de grâce pour toi. Você faça só saída porque é ano de jubileu para ti. Je ne sais pas si les enfants de Dieu comprennent quelque chose. Não sei se os filhos de Deus estão entendendo. Mais laissez-moi ne fût qu'avancer. Mas deixa eu morar em todo lugar. Il n'y a rien que vous puissiez faire à ce sujet. Não há nada que você possa fazer a respeito disso. Christ a payé le prix. Cristo pagou o preço. Le son de l'évangile retentit. O som do evangelho está retenido. Yango nde tozosala frère. É o que estamos a fazer. Oza na eloko ya kozala te. Não temos nada para Yesu fazer. asi asala yango. Jesus já o fez. Yango apesi biso makoki Por isso é que nos deu ya o poder kotambola mokili mobimba de andar em todo mpo mundo na kobeta kelelo para trombetar. ebana na nzambe. De Deus. Bozali libéré. Estão libertos. Vous êtes libre. Estão livres. Quand Jésus est mort à la croix, Porque Jesus morreu na cruz. vous pouvez laisser tomber chaque cigarette. Você pode deitar no chão cada cigarro. Vous pouvez faire tomber chaque tabac. Deixa no chão cada tabaco. Ah, frère Mobimba, zana ma flacon na ye ya nchunga na poche. Mas irmão mesmo de Jesus está andando com frasco de tabaco no bolso. Ti azosambela azaka na mwa flacon na lokola mutatiaka kisi ya misu. Dentro da adoração, o nosso irmão anda com um frasquinho a contar que o irmão tem sofrido dor de vista para estar a usar colírio. Soki abimi na eglize azwi mwa molangi wana azwi mwa poudre wana ya tabaki atie na loboko amitie amibambi na bazolo abeti maboka pupoli maboko nazomonaka nanga mosala apunda na kozwa eloko te. Quando o irmão sai da adoração, lá fora do pátio da igreja, ele tira tal frasquinho, então vai meter nas costas da mão um bocado de pó, depois vai se entulhar aquilo na narina. E depois o que o irmão vai fazer? Vai batendo as mãos dizendo: esta obra é inútil, é à toa. É trabalho inútil. É um trabalho inútil, é uma escravatura. O escravo, mesmo que padecer como, não é pago. Onde ouviste um escravo a receber salário? Escravo ya bamakaya na diamba yango ekomisa yo mutu ebeba olingi deja okomi mutu aliboma meme kosukolo yebaka lisusu te. O espírito de estar fumando cigarro e lhamba já te criou tontura na cabeça. O irmão já não tem tempo de banhar. Bange bosanisa meme ke bakataka suki bapenyaka suki okoma na baromche lokwa moto aliboma. A lhamba já te fez esquecer que o cabelo deve ser penteado. Você anda com cabelo despenteado e você anda com locks tipo maluco. Oh, ebele abasera bato amaboma to na bango na baeglise lelo. Temos muitos irmãos loucas nas igrejas hoje. Nini ezosala bwe biso tobe mon frère esere nzokande bangi ezosilisa yo mayele oyebi te ke bakataka suki. Que coisa é que está te fazendo assim? Nós não sabemos.
Afinal, é a tontura da lhamba que te faz esquecer que alguém, quando já tem muito cabelo, tem que mandar a pau o cabelo. Mbebunho se coma yo muito na comela ba. Todos os seus lábios tornou bem escuro, fumando lhamba. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Oh, que Deus nos faça graça. Mon esclavagisme a bamba. Porque você foi se meter numa escravatura hoje até salário os teus pulmões vão tornar esburacado e tu não vai receber salário nenhum. Escravagisme é com a paz. Olha, a escravatura é uma má coisa. Será mesmo il faut abolir o escravagisme. Por isso, ali alguém aparecerá e vai dizer, não, vamos ter que tirar fora esta lei da escravatura. C'est triste. É triste, é pena. Mesmo motoye mokamona nyokoni mudiga bite. Tu abolir l'esclavagisme. Você imagina, homem a torturar o homem igual. Depois ele próprio passa a arrepender e dizer, não, essa lei também é escravatura, vamos ter que tirar fora. Mesmo os politiciens dizem que escravagismo é cufa. Mesmo os políticos sabem que a escravatura já morreu há bastante tempo. Você até hoje. Se você não for palpada nos homens, você não dorme à vontade, irmã. Veja o teu rosto. Nas vistas até não vale a pena falar, porque as vistas, as pálpebras até já estão tornando bem escuras. E para cobrir essa escuridão, você faz o quê? Usa raia para ninguém dar conta. Oh, ai de ti. Viste como você anda sempre com raia? Você clareia no lateral, no outro lateral bem escuro. Maboko soki totali yo awa na bakudi na yo esikoma mwinu bapembe ya biteni wapo mwana mundele ya batashi bwana mo. Se não te controlar muito bem na tua cotovelada, ali tem manchas preta, você todo o seu corpo já torna corpo de mancha tipo leopardo. Onde viste branco dessas manchas? Tala nenge câncer rezo sofrer. Olha conforme o câncer tá te bater. Só ni na agi na yo. Olha muito da vergonha. Zera ya mwana bandiko beta yo likolo akindumba. Olha câncer tá te bater por causa da prostituição. Yango tange bandiko la choba rai bande tange kokita na matamo mabolo omona matame komi lokwa mabolongo ya koka esili pona yo nyonso tokosala pamba okokufa poso lokola crocodile. A nossa irmã já está a usar raia por causa de estar a usar esse produto bem forte. Chega amanhã, nas tuas bochechas já vão tornar tipo joelho de um paralítico, porque toda a cara já está cheia de caldo. E você vai parar bem mal. É muita pena. Escravagismo é tuca mundele, a na rezoia com a bolívia, meu frère. O branco tem certeza, aliás, o branco venceu de ter tirado fora a lei. Mais l'homme blanc abolit l'esclavagisme en retard. Mas o branco tirou esta escravatura da lei atrasadamente. Pendant que nous les enfants de Dieu, on avait déjà une autre libération il y a 2000 ans passés sur les bois de Dieu. Enquanto nós que somos filhos de Deus, nós já temos recebido a nossa liberdade a 2020 de que o Senhor foi crucificado no madeiro. Que há de na eu pensa. Muita pena para ti. Deixa eu avançar. Risque de tocar a ideia que não vamos querer repetir a pregação. Para nossos irmãos, escravatura. Écoutez, vous pouvez laisser tomber chaque cigarette. Você pode deixar no chão cada cigarro. Vous pouvez laisser tomber chaque bouteille de whisky. Pode deixar cair cada garrafinha de whisky. Ou beber coche não é pecado. O pecado é quando a pessoa se embebedar. Então dá-nos o Timóteo, faça um bocado de vinho por causa do estômago. Ça c'est une interprétation particulière. É a
tua própria interpretação. Basulare nyonso bavandi sikona bakuka na maboko bazobela ba estoma. Todos bêbados agora que estão cada um com garrafa de cuca na mão. Será que cada um tem dor de estômago? Totika na bango yo moko nengomela kawana obela ke estoma. Vamos lhes deixar ainda. Você, nossa irmã, nosso irmão, quando bebe cuca, você sofre dor de estômago? Obola kisa bible e wapesika bible zo condamné comer. Você a falar no outro, mostra o verso bíblico que proíbe a pessoa não beber. Bible lobi mawana oya melisande konae masanga. A Bíblia disse, ai daquele que dá de beber ao seu próximo. Dans cet âge, l'ange de l'Éternel a dit au messager, la boisson, la cigarette et les femmes sont la souillie. Neste tempo, o anjo disse ao mensageiro, o cigarro, mulher e bebedeira faz parte da vida de sujeira. Pour défendre la boisson, il faut abandonner le message. Para defender a bebedeira, primeiramente você tem que abandonar a mensagem. Puisque quelqu'un qui suit le message ne peut pas accepter que la boisson c'est une bonne chose. Porque alguém que recebeu esta mensagem não pode aceitar que a bebedeira seja boa coisa. Abraham dit, E o Branham diz, j'avais fait le bien à Dieu, je combattrai la boisson jusqu'à mon dernier souffle. eu caminhando pela minha viagem, eu disse a Deus, eu vou combatendo a bebedeira até ao meu último fôlego de vida. Puisque basulare na bandako na bango mingi bazaka na bango organisé te. Porque a maioria dos bêbados nas suas casas são todos desordeiros. Mbongo na bango kendaka na makompanhia masanga na bache. A sua despesa só vai na bebedeira e nas prostitutas. Okekuta bana bazalaka ka salite mwasi salite mbongo kendaka wapi maza escrave kolobonga zozwaka mbongo na. Mas você encontrará na casa do irmão os filhos do irmão, a mulher do irmão, todos sujos. Você vai perguntar, mas por que são assim? Mas você não sabe que o pai e o marido da nossa irmã é escravo do pecado? Mais o dinheiro vai no dono? Considéranga je te montre que tu es libre, mais tu ne le sais pas. Não se irrite contra mim. Você não sabia que você é apanhado na escravatura? Chaque bouteille de whisky peut tomber. Cada garrafinha do whisky deixa cair. Chaque chose qui vous lie. Cada coisa que te liga, que te prende. Au jour de jubilé, No dia de tu jubileu, peux dire que je suis libre. você pode dizer, estou livre. C'est la bonne nouvelle. É a boa nova. Christ m'a libéré. Cristo me libertou. Vous êtes déjà libre. Você já anda livre. Vous n'avez plus à aller aux boîtes de nuit aux hôtels. Você não tem direito de ir nas Vous n'avez boates. plus à servir les diables. Você não tem direito de servir mais Vous o diabo. êtes libre. Yakobo mamipende na yola tabilamba milai. É livre, irmão, de conservar muito bem as suas pernas usando roupa longa. Tala ndenge moto azomona pasi chama kola telamba kitoko balataka ka bademi bamaputa mikuse. Veja essas pessoas que são escravas. Nunca essas mulheres usam pano ou vestir assim longa. Só usam mini saia. Tosilisa frère Branham. Vamos acabar o irmão Branham. Mola matoyo. Abre bem os ouvidos para ouvir. Vous n'avez plus à servir le diable. Você não tem direito de servir o diabo. Vous pouvez être libre si vous le désirez. Você pode tornar livre se tu desejar. Eh bien, vous n'avez pas à boire. Você não tem que beber. Vous n'avez pas à courir ça et là kolukaka banjele na mibali. Você não tem que correr aqui a colar a busca dos homens e das mulheres. Vous n'avez pas maltraité votre femme. Você não tem que maltratar a tua mulher. Mobali abetaka mwasi na ye aza nano libere te. O marido que bate sempre a sua esposa ainda não está liberto. Mobali oyo aswanyaka mwasi na lesaka mwasi na aza nano libre te. O marido que não sabe cuidar da sua mulher não está livre. Parce que musala na nyonso patron na yo sata na ye mokakangaka yango. Porque todo o seu trabalho, quem é que te manda é todo patrão, diabo, Satanás. Vous n'avez pas à maudire les gens. Você não tem que amaldiçoar as Moto pessoas. aza libera fingaka lisu bato te ebembe na yo kufa na yo ça n'existe pas à un homme libéré. Alguém que está liberto não tem direito mais mandar outro vai lá morrendo pra caramba. Não, porque é um homem liberto. Oh mwana ndumba ça n'existe pas pour quelqu'un qui est déjà libéré. Ou porque filho bastardo não existe porque você já anda liberto. Écoutez, vous n'avez plus à mentir. Você não tem que mentir mais. Le mensonge c'est un instrument de travail de A Satan. mentira é um
voler. Ouça, você não tem que roubar. Voler é instrument O escravagisme. roubo é instrumento da escravatura. Et vous n'avez plus à vous inquiéter. Você não pode se preocupar. Oui. Sim. Eh bien, vous avez là des ressources de bénédiction, de bonté de Dieu. Você tem lá todos os recursos de bondade e riqueza de Deus. Qui ne sont jamais été exploités. E nunca foram explorados. Pourquoi dois-je m'inquiéter? Por que eu vou me preocupar? Puisque Jésus, c'est ma grande richesse. Porque Jesus é a minha grande Et riqueza. je suis béni en Jésus de toutes sortes de E bénédictions. eu ando abençoado em Jesus em todo tipo de bênção. Pourquoi dois-je m'inquiéter? Puisque Jésus, c'est la ressource. Por que devo me inquietar? Como é que eu vou casar? Como é que eu vou ter mulher? Como é que eu vou ter marido? Como é que eu vou ter dinheiro? Não! Jesus para nós é o nosso recurso. Écoutez le témoignage de Frère Branham. Ouça o testemunho do irmão Branham. La prédication, la porte est dans la porte. A pregação, a porta na porta. Ne confondez pas. Não confunde. Il y a deux. La porte est dans les portes et la porte est dans la nas porte. portas e também a porta na porta. Mais biso tozo luka, la porte est dans la porte. Nós estamos a buscar a porta na porta. Prêché en 1960. Pregado em 1960. Tozo zoyango. Estamos tomando. Le témoignage paragraphe 20 Vamos ouvir o testemunho no parágrafo 20 à 23. a 23. Tozo tala déjà R, ce qui est recoquis na kati. Estamos a controlar o nosso tempo. Se o tempo chegar, pago. Frère Branham, O problema disso aqui. ce n'est pas la taille de mon texte qui compte ce soir. Não é o tamanho do meu texto que conta esta tarde. Ce n'est pas la valeur du papier sur lequel est écrit qui compte. Não é o valor ou preço do papel onde está escrito isso que conta, não. C'est ce qui est écrit sur le papier. É o conteúdo escrito no papel C'est ce qui compte. que vale. Ce n'est pas la voix du prédicateur qui compte. Não é a voz do pregador que conta. Nazala angolais, Que eu seja angolano, nazala que congolais, seja congolês, nazala que américain. seja americano, Nayeba koloba langi noto nayeba que te. eu saiba falar o português, que é a tua língua comunal, Nazala pauvre to nazala que eu riche. seja pobre como rico. Ce n'est pas ce qui est intéressant pour toi. Não é isso que é Ce qui interessante est pra ti. important pour toi, O que é importante c'est pra la ti qualité du message que Dieu a mis dans son homme. Amém. É a qualidade da mensagem que Deus colocou no seu homem. Nazala membre église na yo. Que eu seja membro da tua igreja. Nazala membre église na yo te. Como não? Ne regardez pas ça, ce n'est pas ce qui est important. Não olha nisso, porque não é isso que vale. Ce qui est important, c'est le fond de la lettre. O que vale é o conteúdo da letra. C'est ce qui est écrit sur le papier. É o que está escrito no papel. C'est la parole du Dieu É a vivant. palavra do Deus vivo. Et cette parole, E esta palavra c'est une offre de pardon. é uma oferta de perdão. Et ce livre, c'est la Bible. E este livro é a Bíblia. La Bible, c'est une offre de pardon du péché. A Bíblia é uma oferenda do perdão do pecado. C'est-à-dire, si vous acceptez le Dieu de la Bible, Quer dizer, se tu aceitar o Deus da Bíblia, il a déjà dit pardon avant que tu confesses tes péchés. Ele já pôde te perdoar antes de tu confessar os seus pecados. C'est un pardon. É perdão. La parole de Dieu est un pardon pour chaque homme. A palavra de Deus é perdão para cada homem. La parole de Dieu, c'est un pardon pour chaque femme. A palavra de Deus é perdão para cada mulher. En d'autres termes, la prédication est un pardon pour chaque garçon, chaque fille qui la recevra. Noutra palavra, a palavra de Deus é perdão para cada moço, cada moça que a recebe. Écoutez, Ouça. il y a quelques années, lors de la guerre civile, Ou há alguns anos, ao longo da Guerra Civil, ou la guerre de la Révolution, ou Guerra da Revolução, je pense que c'était au temps d'Abraham et Lincoln, creio isso foi no tempo de Abraham Lincoln, c'était en ce temps-là foi naquela altura qu'il s'est fait
qu'un soldat avait commis une infraction. que fez com que soldado cometeu uma infração. Nananga bien peut-être awane nazo kata puisque déjà est recoquis. Peut-être était nazo kata na haut. Creio que é através disso aqui que eu vou cortar porque o tempo ficou. Segue. Et ce soldat avait déserté en pleine bataille. E este soldado tinha desertado em plena batalha. Il s'est dérobé à ses responsabilités. Ele desviou da sua responsabilidade. Et on a mis la main sur cet homme. E então colocou sua mão sobre ele. Et on l'a jugé devant les cours et il y fut trouvé coupable. E foi julgado perante o tribunal e achou nele a culpabilidade. Et la sentence était qu'il devait passer devant les pelotons d'exécution. E o castigo era que ele tinha que pagar e tinha que passar perante o pelotão da execução. Et il y avait un homme qui était très préoccupé. E houve homem que era tão preocupado par le cas de ce jeune homme. Pelo caso desse jovem. C'était un garçon nerveux et agité. Era moço nervoso e agitado. Et quand les armes, c'est-à-dire les armes, ont commencé à tirer et cet homme a fui, il ne voulait pas, il avait peur de mourir. E quando as armas começaram a dar tiro, então este homem não quis morrer, escapou para fugir. Car il avait peur. Porque teve medo. Et il a fui à son devoir. E ele se meteu em fuga do seu dever. Il est allé être mis à mort. Il allait être mis à mort. Tinha que ser posto morto. Et son exécution fut fixée à un certain jour. E a sua execução foi prorrogada no outro dia. Et un de ses amis est allé chez le président des États-Unis. E dos seus amigos foi ter com o presidente dos Estados Unidos. Le bienveillant Abraham Lincoln. O bem-fazer Abraham Lincoln. Et ce bon et brave homme est entré dans la salle d'hôtel. Este bravo homem entrou na sala do hotel. Et cet ami a couru vers lui et il a dit. E este amigo correu para o presidente e disse ao presidente: Monsieur Lincoln, Senhor Lincoln, il a dit, je sais que vous êtes un chrétien. O presidente disse, ele disse ao vous presidente: êtes le commandant-chef de l'armée. Você é o majorado do exército. Et cet homme est coupable de ce pourquoi il a été jugé. E este homem foi culpado daquilo que mereceu. Mais dans son cas, mas no caso dele, il avait peur. Ele teve medo. C'est un homme de bien. É homem bem. Je sais que vous n'êtes pas d'accord qu'on ôte la vie à quelqu'un. On ôte la vie à quelqu'un. Eu sei que você também não fica de acordo que alguém seja matado. Et si un mot de votre part, mas se houver uma palavra na tua conta, un bout de papier, folheto, sa vie sera épargnée. A sua vida será poupada. Même si lui il faut rester dans la prison fédérale, mesmo se ele merecer estar na prisão federal, ne permettez pas qu'il soit mis à mort. Não permitirá que ele seja matado. C'est un bon garçon. Ele é moço. Je le connais. Bom, eu conheço. J'ai grandi dans le même quartier que lui. Cresci no mesmo bairro que ele. Et le bon et brave se procura un bout de papier, le monsieur le président a eu un bout de papier et a écrit quelques mots. E o senhor presidente Lincoln tirou folheto e escreveu algumas palavrinhas. Qu'est-ce qu'il avait écrit? J'ai gracié cet homme. Eu agraciei este homem. Signé président Abraham Lincoln. Assinado pelo Abraham Lincoln. Alors le garçon rentra à toute vitesse à la cellule de la prison. Então o moço voltou correndo na célula da prisão. Et montra cela à son ami. E mostrando o folheto no seu amigo preso. Et il a dit, tu es gratuitement gracié. E disse no amigo preso, você é gratuitamente graciado. Et le prisonnier dit, le condamné dit, ne te manque pas de moi. E o condenado disse ao amigo, não se zombe de mim. Sachant bien que je dois mourir demain matin. Sabendo eu que amanhã de manhã vou morrendo. Et son camarade a dit, c'est le président des États-Unis. O seu camarada lhe disse, é o presidente dos Estados Unidos. Le
commandant en chef a signé ta grâce. O maioral do exército assinou a sua graça. Et le garçon il a jeté un coup d'œil. E o moço olhou no folheto. Il a dit, oh, c'est un tout petit papier comme ça. Disse no amigo que foi ter compreensão. Mas esse folheto não serve a nada. Ça n'a pas de cachet du président. Não tem carimbo do presidente. Le président n'est dit à Koko Boja. Nazoka Dayango pour Nabo Zabino Moko pour continuer Kotanga Yango. Olha, eu vou despedaçar esse folheto. Mas como que o presidente não me mandou folheto com carimbo? Você pode continuar a leitura. Garçon, on attend à mon papier à minimiser papier. O preso, quando pegou no folheto, então minimizou o folheto. Alors, Moukandou n'était pas chef de l'État, il fait la naba cachet présidentiel et la naba enveloppe présidentielle. Oyo ye na mona papier pour ça enveloppe. Ou ça va fantir na yo. Longo on a dit comment on a été tika ngalobi na zo kufa. Ele disse no amigo dele: olha, uma carta que vem da presidência tem que ter um bom feitio, tem que levar carimbo, tem que estar metido num bom envelope. Olha, sai daqui, você está zombado. Eu pensei que a madame vai morrer. Aí eu pensei, Deus, é presidente Motalobi. O amigo. Joa papier, eu tenho uma bibisaio. Lá que ça na bato ba olinga ba bomo ba ko bomo desa ko. Essa signature a chef d'État. O amigo lhe falou: meu amigo, não menospreze esse folheto. Não rasgue, guarda isso. Amanhã de manhã, quando os matadores virem te matarem, vocês apresentam logo este papel e eles vão dar conta que é o presente que te soltou. Mas o preso minimizou o outro amigo. Disse, sai daqui na minha frente. Se você contar estar lá na minha frente, você vai me levar. Então de manhã o decreto saiu, todos condenados. Lhe deram tiro. Morreu e isso foi em direto na televisão. Chef de l'État o maioral do exército Abraham Lincoln. Reconnaître le pouvoir de Nangate. Diz, entendi agora, você não quer reconhecer. Boto bobomi ngana signa ki ke bobo maete me bino bobomi lobino de bato da bobo mabino. Este preso eu já assinei ontem que não merecia mais a morte, mas vocês lhe mataram. Então vocês que vão ser matados também amanhã. E cria aqui grande problema. Aquilo criou grande pânico. E como basambisa ba magistrat wana, como ba reconnaître grâce présidentielle. Tinha que mandar passar o juiz na barra de julgamento. Como que eles não reconheceram a graça que o presidente fez para o preso? Mas conclusão é a Cour Fédérale de Zaraki. Mas a conclusão do Tribunal Federal era une grâce n'est grâce que si quelqu'un accepte comme grâce. A graça é graça uma vez alguém considera-la sendo a graça. Condamné. Já que o próprio condenado foi lhe dito, você foi agraciado. Mas o próprio alors à ce moment, grâce wana est considérée. Esta graça foi inválida. Et je dis cela à notre intérêt. E eu digo isso para nós. Les jubilés n'est que les jubilés pour celui qui l'accepte comme son jubilé. O jubileu só é jubileu para quem considera como jubileu. Só condimi combimande jubilé sali musala katinayo. Se você aceita largar tudo, é assim que o jubileu vai ser. Se você rejeitar o jubileu, então o sangue de Jesus Cristo para ti não terá valor. À ce moment où je vous parle, assim que eu vos falo, il y a les gens qui sont sauvés par le sang de Jésus. Há pessoas que foram salvos pelo sangue de Jesus. En acceptant comme leur ration de pardon. Aceitando este sangue, sendo o resgate do seu perdão. Et c'est ça guérit les malades. E este sangue cura suas doenças. C'est ça accorde toutes sortes de bénédictions. Este sangue concede todo tipo de bênçãos. Et cela ne devient la réalité qu'à celui qui l'accepte comme pardon ration pour lui. E este sangue só torna realidade para alguém que aceita lhe sendo resgate para ele. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que o Senhor Jesus vos abençoe. La continuité jeudi. A continuidade é na quinta-feira. Graça é graça para aquele que recebeu graça como graça.
ngolu ezalaka ngolu mpona moto andimi yango kozalaka ngolu ya solo. Quando você rejeita a graça, Ntango yo bwakisi ngolu já não é mais graça para ti. etikali lisusu ngolu mpona yo te. É só graça quando você recebe. Eza ngolu ntango yo ndimi yango ezali ngolu. Jesus te fez graça, Yesu asaleli yo ngolu. se receber, Soki oyambi ye a graça mantém-se. nde ngolu ekowumela kati na bomoi na yo. Não receber, Soko boyi Yesu falha essa graça. okwei liboso ya ngolu yango. Amém. Amen. Ao longo da pregação, Kati na liteyo a energia foi. Toloba loteliki to courant na biso ekendeki E metemos o nosso gerador. nde topelisaki groupe électrogène na biso. Qualquer pessoa que viu que quando estava a seguir houve corte, saiba que a energia foi. Moto nyonso azali kolanda liteya ndenge kaka omonaki bokatani esalamaki etanisaki ete loteliki na biso to courant ekendeki, Seja no áudio, seja no vídeo. ndenge moko na audio pe na visuel. Você vê que há um tempo assim houve corte, mas não está seguindo, mas o que acontece? Saiba aí naquele momento que a energia foi. Soko omonaki kaka kokata na songo esalemaki nde ntango nde loteliki na biso ekendeki. Então pode repetir mais a pregação e vai encontrar aquela parte porque cortou, mas aqui a gravação estava sempre a continuar. Okoki kozongela no kokoba na liteya kuna ekatanaki me awa na service tokobaki na mosala Então pode repetir e vai ver aquela parte que falhou. nde okozongela kolanda nde okomona esika epai kuna ekatanaki. Acabou a pregação para hoje. Liteya mpo na lelo esili Só quinta-feira, às mesmas horas. kaka tokuteli mokolo ya minei na bangonga se moko oyo. Que Deus abençoe muito. Nzambe apambola bino mingi. Vamos orar todos. Banso tobondeli Vamos chamar o irmão Kenge para vir orar também. mpe tokobenga ndeko na biso Philippe